Se você tivesse seu próprio desenho animado, você iria querer aparecer nele pelo menos uma vezinha? Sim. Essa é a pergunta que todo fã de desenho animado se faz pelo menos uma vez na vida. E a resposta geralmente é um sonoro com certeza. E é exatamente isso que muitos dos criadores desse tipo de obra fazem sempre que podem. Em Jovens Titãs em Ação, temos o episódio O Espetacular e Autoindulgente Episódio 200, que foi dividido em duas partes. Nele, os Titãs percebem que seu mundo está desaparecendo e, para impedir isso, resolvem ir até a fonte de tudo, os estúdios da Warner Bros. A missão é tentar convencer Aaron Horvath e Michael Jelenic a continuarem a produção do desenho. E eles conseguem, já que a série está no ar até hoje, beirando os 400 episódios na 8ª temporada. E esse é apenas um dos 12 casos de criadores que fizeram participações em seus próprios desenhos. Pega a pipoca, se acomoda aí e bora conhecer mais sobre esses crossovers em mais um vídeo do canal Team Vídeos. Nesse desenho histórico da Cartoon Network, temos um episódio em que o autor Maxwell Atoms aparece. Uma pena que não dura muito. Na verdade, ele aparece só para desaparecer logo depois. Calma que eu te explico. No episódio Os Salões do Tempo, a turma de Billy Mandy visitam um local que guarda várias ampulhetas com a areia do tempo de vida de cada ser humano. Aí o Billy, atrapalhado do jeito que ele é, pega duas delas, acaba escorregando e deixa uma delas cair. O problema é que aquela era a ampulheta da vida de Maxwell, o criador do desenho, e quando ela quebra, ele simplesmente deixa de existir. Ele foi cruel consigo mesmo, mas não deixa de ser engraçado. Holy crud, this is my best idea ever! Probably no one special. As Meninas Superpoderosas foram originalmente criadas em 1998 por um cara chamado Craig McCracken. O desenho fez um tremendo sucesso, principalmente entre o público infantil feminino, mas não conheço ninguém que desgoste dele. E no episódio Cochilando com o Inimigo, as meninas fazem uma festa do pijama e folheiam uma revista com vários garotos bonitos. Uma das celebridades que aparece nas fotos da revista é uma representação de Craig. Fala sério, foi uma forma genial de se autopromover. Eu afirmo isso aqui sem medo de errar. Irmão do Jor-El é uma das melhores séries animadas já feitas em solo brasileiro. Ela foi criada por Juliano Henrico e lançada em 2014 na Cartoon Network. Em um dos episódios, somos apresentados ao vice-cônsul de um país latino-americano. O detalhe é que esse personagem já havia aparecido muito antes, no extinto canal da MTV aqui do Brasil, e era interpretado pelo Juliano Henrico, que agora deu voz a ele em sua obra autoral. Foi uma homenagem muito bacana. E o engraçado é que o próprio Juliano já admitiu que a história do desenho é inspirada nele e em sua família, já que ele realmente tem um irmão chamado Jor-El. Vamos abrir uma exceção aqui para falar de um filme, mas que é repleto de animações e efeitos especiais. Nesse filme protagonizado por Adam Sandler, vemos diversos personagens dos videogames sendo materializados no mundo real, com destaque para o Pac-Man. Sim, aquele mesmo do bichinho redondo que come tudo que vê pela frente. O Pac-Man sai causando pela cidade, até que Toru Iwatani aparece. Ele é o criador original do jogo de 1980, e é nítido o carinho que ele tem pelo seu filho. Só que o bicho não tá nem aí pra nada disso e simplesmente come o braço do seu criador. Bizarro, né? Eu nunca mais vi o Pac-Man da mesma forma, mas tá aí. Esse é mais um caso de um criador que aparece junto com sua criação. Que os Simpsons é um desenho conhecido nos 4 cantos do mundo, você já sabe. O que talvez você não saiba é que Matt Groening, o autor do desenho, possui um QI de mais de 130, o que o qualifica como uma pessoa super inteligente. E é claro que um cara tão inteligente assim iria encontrar alguma forma de se colocar em seu próprio desenho animado, que é simplesmente o mais longo da história. Matt Groening não aparece somente uma vez, mas várias ao longo das 35 temporadas do desenho mais famoso do mundo. Como quando ele aparece na abertura manipulando os personagens, ou quando estava distribuindo autógrafos numa feira de cultura nerd, ou também quando ele fez parte da coleção do cara dos quadrinhos. Sem contar que ele também marca presença no jogo dos Simpsons, já de cabelo branco. Quem tem mais alguns aninhos na conta e curtiu a Cartoon Network na última década, certamente se lembra de apenas um show. Essa obra de arte saiu da mente brilhante do animador e roteirista J.G. Quintel. E como ele não é bobo nem nada, ele fez questão de colocar inúmeros figurantes com seu rosto ao longo das 8 temporadas do desenho. Eu não julgo ele não, inclusive faria a mesma coisa. Steven Spielberg é um dos grandes cineastas de Hollywood. Tenho certeza que você já ouviu falar dele, já que ele é o diretor responsável por filmes de sucesso como E.T., O Extraterrestre, Tubarão e os 4 primeiros filmes de Indiana Jones, dentre muitos outros. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é que Spielberg também é produtor executivo de alguns desenhos marcantes, como Tiny Toons, Pinky e o Cérebro, Freakazoid e Animaniacs. E ele marca presença em praticamente todos.
Em Animaniacs, ele aparece, entre outras oportunidades, no episódio Nosso Chefão, cantando junto com os 3 irmãos Warners. O que não falta no mundo do entretenimento são produtos do Homem-Aranha. O personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko já ganhou diversas adaptações em séries e filmes. E muito antes do universo cinematográfico da Marvel ser criado e o Stan Lee aparecer em todos os filmes, tiveram a brilhante ideia de fazer a primeira cameo do mentor da Marvel em uma animação. Isso aconteceu na série animada do Cabeça de Teia de 1994, em um dos episódios finais, onde Peter Parker vai parar em uma realidade onde ele é apenas um personagem de quadrinhos e é convidado a encontrar o seu criador, Stan Lee. Como forma de agradecimento, ele o leva para dar uma volta balançando pelos prédios de Nova York. É uma cena memorável. I'm looking for some guy named Stan Lee. What? Spider-Man? Já reparou na semelhança entre os traços de Os Simpsons e Futurama? Pois bem, Matt Groening também criou esse desenho, que também é muito bom e engraçado, mas destinado a um público mais maduro. E é claro que ele não ia deixar de fazer a sua aparição. Isso aconteceu em alguns episódios, onde ele sempre é representado como uma cabeça falante, assim como todas as personalidades importantes dos séculos 20 e 21 presentes no desenho. No episódio Diferenças Irreconciliáveis, ele aparece num stand da Comic Con Intergaláctica ao lado da equipe de produção da série. J.K. Quintal é outro criador com mais de uma série de qualidade no seu portfólio. Dessa vez, vamos falar de Sem Maturidade para Isso. Porém, nesse outro desenho, ele é um dos personagens principais, o Josh. E além de fornecer a sua imagem, ele é o dublador do personagem no áudio original. A animação teve 3 temporadas e contou com uma pegada bem mais adulta que apenas um show, mas ainda tem aquele estilo nonsense, cheio de fatos absurdos e engraçados. A fórmula perfeita de um bom desenho animado. Pode parecer repetitivo, mas temos mais um caso de um escritor com mais de uma animação de sucesso. Vamos falar mais uma vez de Craig McCracken. O responsável por As Meninas Superpoderosas também criou a Mansão Foster para Amigos Imaginários. Sabia dessa? Ele aparece no episódio Um Filme em Falso, onde todo mundo zoou o Eduardo por ele estar cheio de gases. Eduardo então resolve mandar uma carta para o criador do desenho para que ele possa resolver o seu problema. E enfim, Craig aparece e ajuda o pobre coitado do Eduardo. E por último, temos uma menção honrosa, que não se trata especificamente do criador, mas de uma figura muito importante na história do personagem. Estamos falando do homem que dá voz ao Super Mario Bros. E a sua turma desde 1991, Charles Martinet. Porém, no filme lançado este ano, quem dubla o personagem é o Chris Pratt, o Senhor das Estrelas da Marvel. Mas mesmo assim, a produção encontrou um espacinho ali para homenagear o Charles Martinet. Foi-lhe pedido que ele dublasse outros 2 personagens. Primeiro, um rapaz que estava jogando Donkey Kong na pizzaria, e podemos reconhecê-lo pelo seu típico bordão tão presente nos games. E a outra dublagem foi a do pai de Luigi e Mario. Essas participações serviram como reconhecimento mais do que merecido ao trabalho de voz de Charles ao longo dos últimos 30 anos na franquia. E essas foram as 12 situações em que criadores apareceram em suas próprias obras. Muito legal, né? Comenta qual dessas aparições você achou mais legal. Teve alguma que a gente esqueceu? Comenta também. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, tchau!